O caminhoneiro descobre que sua mulher fingia ir à igreja, mas na verdade estava... Era o típico caminhoneiro da estrada. Tranquilo, pé no freio na ansiedade e coração inteiro para a esposa Sandra. Eles eram o casal que todo mundo via e comentava no vilarejo. Casal perfeito, devoto, sem segredo. Sandra, com seu sorriso largo e jeito meigo, não perdia uma missa sequer. Sempre falava da fé, das bênçãos e da luz divina que guiava suas vidas. Marcos acreditava nisso até o último segundo, até o amigo Zé chegar com um olhar pesado demais. Marcos, você precisa ouvir. Tava lá naquela esquina perto do posto, vi tua mulher saindo às pressas de um lugar que tu nem imagina. Zé falou baixo, gaguejando, como quem conta um segredo com medo do mundo ouvir. Vi entrando na casa da dona Lourdes, aquela tal traficante que mexe com coisa pesada. Não roupa, não. Droga! Marcos sentiu o peito apertar. Não era possível. Sandra ali, à luz das velas e orações. E agora isso! O nome Dona Lourdes parecia ecoar como um trovão na mente dele. Por dias, ele ficou cobrando algo que não conseguia explicar. Uma intuição estranha, um buraco no olhar dela quando a achava lavando os pratos, como se estivesse em outro mundo. A curiosidade virou uma intoxicação que tomou conta do corpo. À noite, ele seguia. Viu Sandra saindo, olhos baixos, mãos trêmulas segurando uma sacola preta. Escuro, passo apressado. O cheiro de dor e medo grudou no ar. Marcos, quase chorando, esperou até ela desaparecer na escuridão da rua do bairro da periferia. Naquela casa, descobriu o que nunca imaginou. Sandra, a mulher que jurava orar, usava cocaína. O vício escondido atrás da máscara de fé. A cocaína que a fazia fugir da vida que sentia sufocante. Os segredos que queimavam as noites e consumiam a alma. A traição foi um soco no estômago. A mentira, um veneno lento. Marcos não sabia se gritava, se fugia, se deixava tudo para trás. O coração espremido, a garganta quase fechada. Quando finalmente encarou Sandra, os olhos dela estavam fundos, cansados, cheios de um desespero que também partiu sua alma. As palavras saíram bálsamo e facada. Eu não aguentava mais ser essa pessoa. Esse papel, a igreja, a fé, era só para esconder quem eu me tornei. O ponto de virada veio ali, com lágrimas e promessas silenciosas. A inscrição num programa de reabilitação se tornou o fio de esperança no labirinto. O caminho era doloroso, recuos, crises, desespero. Mas Sandra começou a renascer. E Marcos, com a força titubeante do amor, seguia ao lado dela. Ela aos poucos virou referência para outras mulheres que também lutavam contra seus fantasmas. Mas, quando pareciam finalmente reconstruir aquela vida frágil, um segredo do passado de Sandra veio à tona, como uma sombra perigosa, ameaçando desmoronar todo o castelo que eles tentam. Será que Marcos vai aguentar o peso dessa nova tempestade? Ou será o fim da estrada para eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sensação de reconstruir tudo parecia palpável, mas a sombra do passado de Sandra não se afastava. Marcos tentou ignorar, focando no presente. Mas, em uma manhã cinzenta, tudo mudou. O telefone tocou com um som estridente. A voz de uma mulher, nervosa e frenética, cortou o silêncio da casa. É a Sandra? Você precisa vir! É urgente! Ela respirava rápido, como se estivesse correndo. A ligação parecia um pesadelo se desenrolando. Marcos sentiu um nó na garganta. Já tinha visto tudo desmoronar antes e não queria mais isso. Ao chegar ao local que a mulher tinha indicado, seu coração disparou. Era o mesmo bairro onde Sandra frequenta as reuniões de reabilitação. Ele sentiu um frio na barriga, o golpe de ansiedade. Por que aquela mulher o chamara? O que teria acontecido com Sandra? Assim que entrou na sala da reunião, encontrou um grupo de mulheres ao redor de uma mesa. Mas não era Sandra quem estava no centro. Era uma jovem desconhecida, com traços angustiados e olhar desesperado. Ao lado dela, Marcos viu alguém que nunca imaginou encontrar ali. Dona Lourdes. O choque foi como uma descarga elétrica. Dona Lourdes, a traficante com quem ele tinha associado a desgraça da vida de sua esposa, estava sentada, parecendo estranhamente calma. E ao seu lado, a jovem disse, com lágrimas nos olhos: Ela ligou para mim. Era para eu ajudar, mas ela não fala comigo. É a única maneira de... Ah, Deus, me ajudem. Marcos não entendeu nada. Olhando ao redor, ele sentiu olhares pesados e perguntas sem respostas. Então, a verdade começou a emergir. Sandra estava viva, mas não estava ali. A mulher ao seu lado começou a falar sobre um esquema que envolvia pessoas que iam a reuniões de reabilitação para conseguir droga sem serem notadas. O batimento de seu coração ecoava na mente de Marcos, enquanto tudo fazia sentido. O que Sandra pensava que era acolhimento, na verdade, era armadilha. Ela se meteu em algo muito pior, Marcos, gritou a mulher apavorada. Era tudo uma farsa. A urgência tomou o ambiente. Agora Marcos tinha que encontrar sua esposa. Pela primeira vez, o medo invadiu sua alma. O amor que ele sentia parecia pequeno diante daquela revelação monstruosa. Ele não sabia se amava a mulher que ele conhecia ou essa nova estranha que se revelava diante de seus olhos. Decidido, ele tomou uma atitude drástica. Colocou a mão no telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudar. Um conhecido que tinha contatos com a polícia. Enquanto aguardava a resposta, a atmosfera mudava. Só que agora não era mais só sobre a reabilitação, era vida ou morte. E ao olhar para Dona Lourdes, uma ideia horrível cruzou sua mente. E se ela soubesse mais sobre Sandra do que estava revelando? Quando a polícia chegou, a tensão se elevou. A sala se transformou em caos. Tornou-se evidente que a situação estava prestes a ficar muito pior. Antes que qualquer um pudesse intervir, a jovem soltou entre soluços: Não a mandem embora. A última vez que ela sumiu foi por causa deles. Eles estão atrás dela. Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda a estranheza da situação passou a fazer sentido. O peso da jornada até ali desabou sobre ele. O que ele pensava ser um simples caminho para a recuperação tornou-se uma rede intrincada de mentiras e perigos. Agora, ele tinha que decidir: buscar Sandra e enfrentar o mundo que ele nunca conhecera, ou deixar tudo para trás e recuperar o que havia perdido?
A pergunta girava em sua mente como uma tempestade. Era o começo de um pesadelo sem fim, e a única certeza que tinha era a dúvida cravada em seu coração. Sandra ainda era quem ele amava? A linha entre a fé e a traição estava prestes a se desfazer, e Marcos estava prestes a descobrir que os segredos não são apenas do passado, mas uma sombra que pode consumir a todos. Marcos ficou paralisado. O que eles estavam falando? Uma armadilha? A cabeça dele girava. A jovem ao lado de Dona Lourdes estava chorando, enquanto a sala se transformava em um redemoinho de incertezas. Ele precisava encontrá-la. A urgência pulsava dentro dele como um tambor. Onde está a Sandra? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo espaço pequeno. O olhar da mulher se confundiu com o de Lourdes, que por um momento pareceu perplexa. Não é seguro, começou Dona Lourdes, mas outra mulher na sala interrompeu. Não, você precisa ouvir. A nova voz era firme, como se tentasse cortar a tensão com uma faca. Ela fez um acordo muito arriscado. Pensou que estava em uma reunião, mas na verdade, era outra coisa. Marcos não conseguia processar. O que diabos estava acontecendo? A sala se tornava um labirinto intransponível de informações. Ele sentiu o coração acelerar. Precisava de respostas e rápido. O que você quer dizer? Demandou, olhando fixamente para a mulher que falava. O que realmente aconteceu? Um grupo veio aqui, nas reuniões. A mulher afirmou com um tom amargo. Eles usam os vulneráveis, prometendo ajudar, mas é mentira. Sabem que elas precisam de drogas e fazem delas reféns. Marcos se sentiu tonto. Ele não só queria salvar Sandra de seus demônios, mas agora precisava salvá-la de uma condição muito mais monstruosa. Ele imaginava a amada, com seu olhar doce e fé inabalável, perdida em meio a uma rede de mentiras e crimes. Temos que agir rápido. Agora, ele disse, tomando a frente. Temos que avisar a polícia. Não posso deixá-la nessa armadilha. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o ar foi cortado por um grito estridente que veio de fora. Uma série de sirenes ecoou, e a sala mergulhou em um silêncio aterrorizante. De repente, as portas se abriram com um movimento brusco. 2 policias entraram na sala, parecendo tão perdidos quanto Marcos. O homem mais alto, com uma farda desbotada, olhou ao redor e depois fitou Marcos. Você é o marido da Sandra? A voz dele era grave, quase um ursinho hibernando de raiva e preocupação. Sim! O que aconteceu? Marcos sentiu um frio na espinha. A cada palavra, a situação estava se deteriorando. O polícia respirou fundo, como se estivesse preparando o próprio coração para a notícia. Estamos com a proposta de ajuda de um informante. Ele disse que sua esposa estava envolvida. Mas não só com drogas. Ele pausou e os olhares se fixaram nele. O que mais? O que você está dizendo? Marcos interrompeu. Descobrimos que ela faz parte de um esquema maior. As palavras saíram sombrias e pesadas. Um tráfico que envolve muito mais do que simples drogas. Pessoas estão desaparecendo. Temos graves preocupações sobre o envolvimento dela. Marcos se sentiu como se um tiro tivesse atravessado seu peito. A luz do amor que ele sentia por Sandra estava ficando cada vez mais fraca. Naquele instante, o mundo ao seu redor se torceu e torceu, revelando um labirinto de mentiras que ele nunca esperou percorrer. E então, a jovem que estava ao lado de Lourdes gritou, com uma mistura de desespero e raiva.
Ela não é sua vítima. Ela sabia. Ela era uma das coordenadoras. Marcos não sabia o que fazer. A linha entre amor e traição parecia ter se desvanecido, e agora verdade e mentira dançavam de mãos dadas em volta dele. O chão sob seus pés se desfazia, e ele tinha que decidir: ficaria e lutaria por sua esposa, ou fugiria dessa vida que ele acreditava ser verdadeira? A sala se tornava uma tempestade de gritos e perguntas sem respostas. Marcos estava em choque. Tudo o que ele conhecia estava de cabeça para baixo. E Sandra, quem ela realmente era? A pergunta ecoou na mente dele, e a única certezas eram suas dúvidas em expansão. A verdade não era apenas um véu que cobria Sandra, mas uma sombra crescente que se aproximava através da escuridão, e à medida que a realidade se despedaçava, a pergunta persistia: como escapar de um amor que se transformou em pesadelo? Marcos ficou paralisado. O que eles estavam falando? Uma armadilha? A cabeça dele girava. A jovem ao lado de Dona Lourdes estava chorando, enquanto a sala se transformava em um redemoinho de incertezas. Ele precisava encontrá-la. A urgência pulsava dentro dele como um tambor. Onde está a Sandra? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo espaço pequeno. O olhar da mulher se confundiu com o de Lourdes, que por um momento pareceu perplexa. Não é seguro, começou Dona Lourdes, mas outra mulher na sala interrompeu. Não, você precisa ouvir. A nova voz era firme, como se tentasse cortar a tensão com uma faca. Ela fez um acordo muito arriscado. Pensou que estava em uma reunião, mas na verdade era outra coisa. Marcos não conseguia processar. O que diabos estava acontecendo? A sala se tornava um labirinto intransponível de informações. Ele sentiu o coração acelerar. Precisava de respostas e rápido. O que você quer dizer? Demandou, olhando fixamente para a mulher que falava. O que realmente aconteceu? Um grupo veio aqui, nas reuniões. A mulher afirmou com um tom amargo. Eles usam os vulneráveis, prometendo ajudar, mas é mentira. Sabem que elas precisam de drogas e fazem delas reféns. Marcos se sentiu tonto. Ele não só queria salvar Sandra de seus demônios, mas agora precisava salvá-la de uma condição muito mais monstruosa. Ele imaginava a amada, com seu olhar doce e fé inabalável, perdida em meio a uma rede de mentiras e crimes. Temos que agir rápido, agora, ele disse, tomando a frente. Temos que avisar a polícia. Não posso deixá-la nessa armadilha. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o ar foi cortado por um grito estridente que veio de fora. Uma série de sirenes ecoou, e a sala mergulhou em um silêncio aterrorizante. De repente, as portas se abriram com um movimento brusco. 2 policiais entraram na sala, parecendo tão perdidos quanto Marcos. O homem mais alto, com uma farda desbotada, olhou ao redor e depois fitou Marcos. Você é o marido da Sandra? A voz dele era grave, quase um ursinho hibernando de raiva e preocupação. Sim, o que aconteceu? Marcos sentiu um frio na espinha. A cada palavra, a situação estava se deteriorando. O policial respirou fundo, como se estivesse preparando o próprio coração para a notícia. Estamos com a proposta de ajuda de um informante. Ele disse que sua esposa estava envolvida, mas não só com drogas. Ele pausou e os olhares se fixaram nele. O que mais? O que você está dizendo? Marcos interrompeu. Descobrimos que ela faz parte de um esquema maior. As palavras saíram sombrias e pesadas.
Um tráfico que envolve muito mais do que simples drogas. Pessoas estão desaparecendo. Temos graves preocupações sobre o envolvimento dela. Marcos se sentiu como se um tiro tivesse atravessado seu peito. A luz do amor que ele sentia por Sandra estava ficando cada vez mais fraca. Naquele instante, o mundo ao seu redor se torceu e torceu, revelando um labirinto de mentiras que ele nunca esperou percorrer. E então, a jovem que estava ao lado de Lourdes gritou, com uma mistura de desespero e raiva: "Ela não é só vítima! Ela sabia! Ela era uma das coordenadoras. Marcos não sabia o que fazer. A linha entre amor e traição parecia ter se desvanecido. E agora, verdade e mentira dançavam de mãos dadas em volta dele. O chão sob seus pés se desfazia, e ele tinha que decidir: ficaria e lutaria por sua esposa ou fugiria dessa vida que ele acreditava ser verdadeira? O policial fez um movimento brusco, chamando a atenção de todos. "Esperem um momento", gritou. "Precisamos manter todos aqui." Mas antes que as palavras dele atingissem a sala, a porta se abriu novamente, desta vez com força, e um homem de aparência ameaçadora entrou, seus olhos escaneando a sala até parar em Marcos. "Onde está a Sandra?" ele gritou, a voz carregada de fúria. Um frio percorreu a espinha de Marcos. O homem não era só um qualquer. Ele era um dos rostos que pasmavam a imagem de um pesadelo. "Você não deveria estar aqui!" Dona Lourdes disse, sua expressão mudando de arrependimento para raiva. "Eu estou aqui porque alguém me pediu. Você, Sandra, me deixou na mão. E agora esses problemas são nossos", disparou o homem, avançando, e o caos tomou conta. O policial puxou a arma, mas o homem ignorou, avançando em direção a Marcos, que estava paralisado. A tensão explodiu, e uma voz sibilante ecoou atrás dele. "Ela nunca foi sua, Marcos. Sempre esteve do nosso lado. Você só não percebeu." O mundo de Marcos desmoronou. A revelação estava ali, nítida como o dia, e a verdade se despedaçou ao redor dele. Ele não sabia mais em quem confiar. O fio da esperança que ainda existia foi cortado, e enquanto aquele homem encarava Marcos, com um sorriso maligno se formando em seus lábios, a única certeza que ele tinha era a dúvida aterradora. Quem realmente era Sandra? E o que demais ele não sabia sobre a mulher que amava? Marcos ficou paralisado. O que eles estavam falando? Uma armadilha? A cabeça dele girava. O homem de aparência ameaçadora avançava, e os olhares na sala se tornavam pesados como chumbo. Ele precisava encontrá-la. A urgência pulsava dentro dele como um tambor. "Onde está a Sandra?" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo espaço pequeno. O olhar da mulher se confundiu com o de Lourdes, que, por um momento, parecia perplexa. "Não é seguro", começou Dona Lourdes, mas outra mulher na sala interrompeu. "Não, você precisa ouvir." A nova voz era firme, como se tentasse cortar a tensão com uma faca. Ela fez um acordo muito arriscado. Pensou que estava em uma reunião, mas na verdade, era outra coisa. Marcos não conseguia processar. O que diabos estava acontecendo? A sala ainda estava girando com incertezas. Ele sentiu o coração acelerar. Precisava de respostas e rápido. "O que você quer dizer?" demandou, olhando fixamente para a mulher que falava. "O que realmente aconteceu? Um grupo veio aqui, nas reuniões", a mulher afirmou com um tom amargo. "Eles usam os vulneráveis, prometendo ajudar, mas é mentira. Sabem que elas precisam de drogas e fazem delas reféns." Marcos se sentiu tonto. Ele não só queria salvar Sandra de seus demônios, mas agora precisava salvá-la de uma condição muito mais monstruosa.
Ele imaginava a amada, com seu olhar doce e fé inabalável, perdida em meio a uma rede de mentiras e crimes. Temos que agir rápido, agora, ele disse, tomando a frente. Temos que avisar a polícia. Não posso deixá-la nessa armadilha. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o ar foi cortado por um grito estridente que veio de fora. Uma série de sirenes ecoou e a sala mergulhou em um silêncio aterrorizante. De repente, as portas se abriram com um movimento brusco. 2 policiais entraram na sala, parecendo tão perdidos quanto Marcos. O homem mais alto, com uma farda desbotada, olhou ao redor e depois fitou Marcos. Você é o marido da Sandra. A voz dele era grave, quase um urso de raiva e preocupação. Sim, o que aconteceu? A cada palavra, Marcos sentiu o frio aumentar na espinha. O policial respirou fundo, como se estivesse preparando o coração para a notícia. Temos um informante. Ele disse que sua esposa estava envolvida. O quê? E, resumo, destruição abdicoitada. Mas não só com drogas. Ele fez uma pausa dramática. Os olhares se fixaram nele. O que mais? O que você está dizendo? Marcos interrompeu, sentindo o estômago revirar. Descobrimos que ela faz parte de um esquema maior, um tráfico que envolve muito mais do que simples drogas. Pessoas estão desaparecendo. Temos preocupações graves sobre o envolvimento dela. Marcos se sentiu como se um tiro tivesse atravessado seu peito. Mas então, a jovem ao lado de Lourdes gritou, com uma mistura de desespero e raiva. Ela não é só vítima. Ela sabia. Ela era uma das coordenadoras. O choque fez o mundo de Marcos desabar. A luz do amor que ele sentia por Sandra estava quase apagada. E enquanto ele lutava para entender tudo, Dona Lourdes se virou e, com um olhar severo, falou: Não é como você pensa. Ela não só sabia. O plano era dela. Ela se aproximou de você para te usar, Marcos. Tudo parte de um preço maior que ela está disposta a pagar. Marcos sentiu a terra desaparecer sob seus pés. Era como se a sala estivesse girando em torno dele. As vozes dos policiais e das mulheres se misturando em um eco distante. O que mais ele não sabia? Não, você está mentindo! Gritou, a dor e a raiva transbordando nele. A Sandra não é assim, mas o olhar firme de Lourdes o despedaçou. Ele não queria crer, mas a verdade parecia muito clara agora. Ela fez um acordo, Marcos. E se você não a encontrar agora... A pausa foi pesada, quase como um golpe no peito. Você nunca mais a verá novamente. Marcos sentiu o pânico se infiltrando em sua mente. O peso da revelação fez as pernas tremerem, e tudo o que ele já conhecia se despedaçou em cristais afiadas de desilusão. O amor que ele acreditava ter estava envolto em sombras. O que fazer agora? Ele tinha que agir rápido, mas a pergunta que agora martelava como um tambor em sua mente era: quem era realmente a mulher que ele amava? A verdade não era apenas um véu que cobria Sandra, mas uma sombra crescente que se aproximava através da escuridão. Ele tinha que correr, e enquanto as sirenes aumentavam, uma nova dúvida se formava. Sandra é quem realmente ele pensava? Às vezes o amor pode ser a armadilha mais traiçoeira de todas.
E com o coração acelerado, eu estava prestes a descobrir até onde a traição poderia chegar. A verdade não era apenas um véu que cobria Sandra, mas uma sombra crescente que se aproximava através da escuridão. Ele tinha que correr. O olhar de Marcos estava fixo em Dona Lourdes. E enquanto as sirenes aumentavam, uma nova dúvida se formava. Sandra é quem realmente ele pensava? 2 policiais tentavam controlar a situação. Um deles, o mais alto, olhava para o homem que havia invadido a sala. Uma tensão palpável pairava no ar, como se uma tempestade pudesse estourar a qualquer momento. Marcos sentia seu coração disparar. Era um instante de paralisação. A confusão o cercava, mas uma coisa era certa. Ele precisava de respostas. Vocês não têm ideia do que estão lidando. O homem de aparência ameaçadora insistia, sua voz alta e firme, cortando o ambiente. A única maneira de você salvar a Sandra é... Mas não conseguiu terminar a fala. Foi interrompido por uma explosão que ecoou do lado de fora. Todos viraram a cabeça, olhos arregalados. O celular de um dos policiais vibrou, emitindo um alerta de emergência. E então, um clarão ofuscante cortou o ar. Marcos pôde ver uma fumaça densa se espalhando pelo corredor. O olhar de todos se virou para a porta principal, na qual a figura de homens mascarados surgiu, armados e prontos para o caos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Eles estão aqui!" gritou a mulher que estava ao lado de Lourdes. "Eles chegaram!" A sala virou um tumulto. Gritos, empurrões, a busca desesperada por uma saída. Marcos quase não pensou. Ele sentiu o instinto de proteger. E a primeira coisa que fez foi procurar Sandra. Mas a memória dela, cheia de segredos, começou a girar em sua mente como uma tempestade. Num momento que parecia eterno, um dos homens armados se dirigiu diretamente a Dona Lourdes. Ele, entretanto, não se importava com os gritos ou a confusão. O homem a puxou com um gesto brusco, quase a arrastando para fora da sala. "Você me traiu, Lourdes!" Ele rosnou. O olhar de ódio era intenso. "Acha que pode jogar comigo?" Marcos ficou paralisado, o medo se alastrando por seu corpo. Ele não entendia. O que estava acontecendo? "Não, por favor!" Lourdes implorou, mas a súplica não valia nada. A água sob o barco estava começando a vazar. O caos estava prestes a estourar. Num instante, o homem puxou um objeto do bolso. Era uma arma. Ele a direcionou para a direção de Marcos e gritou para ele parar. A tensão explodiu e o olhar de todos se dirigiu a eles, as expressões de medo refletindo o horror da situação. "A Sandra é nossa!" gritou o homem. Sua voz se elevou acima dos gritos. Ela prometeu. O sangue de Marcos congelou. O que quer que tivesse acontecido poderia ser sua última chance. Ele se lembrou do olhar arrasado de Sandra, a fragilidade que havia se escondido por trás do sorriso radiante. Era uma bomba prestes a explodir, e ele precisava saber a verdade. "O que você quer dizer prometeu?" Ele teria coragem de perguntar, a voz tremendo ao sair. A atmosfera pesou como uma nuvem de tempestade. O homem encarou Marcos, rindo com desprezo. Ela estava infiltrada, não só em seu coração, palhaço. E então, com um sorriso cruel, o homem revelou um dispositivo em sua mão. Parecia um controle remoto. Uma bomba! A sala estremeceu. O ar ficou pesado com o terror. O policial que estava mais próximo levantou a mão, tentando acalmar o homem.
Mas Marcos percebeu que dentro da tristeza e traição, cada revelação se enrolava numa rede de enganos. De repente, o homem virou-se para a porta, ou talvez para um colega. Hora de acabar com isso! E apertou um botão. E aquele instante se desnudou em câmera lenta. Marcos sentiu seu coração acelerar enquanto a sala se transformava em uma arena. Ele percebeu que não estava apenas lutando por Sandra, mas por sua própria vida e pelo futuro que ainda poderia ter. A explosão foi ensurdecedora. Marcos caiu. A sala inteira virou um redemoinho. Metáforas de luz e dor o cercaram como uma tempestade. Ele estava deitado, atordoado. Ao seu redor tudo desmoronava. Em meio à confusão, uma única pergunta assombrava sua mente. O que mais ele realmente não sabia sobre Sandra? Sombras dançavam por todo lugar. E quando o silêncio finalmente se assentou, a incerteza pairava no ar, mais densa que nunca. Ali, entre esta batalha de amores e traições, a verdadeira luta estava apenas começando. Marcos ficou paralisado. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. O caos ao redor dele tornava tudo ainda mais real, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele se lembrava da ligeireza do sorriso de Sandra, agora obscurecido pela sombra das verdades não ditas. As palavras do homem ameaçador ecoavam na sua mente como um eco sinistro. O barulho do disparo ainda reverberava, e as sirenes do lado de fora pareciam se juntar a um coro de angústia. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão pareceu cortar o ar, e uma cortina de fumaça invadiu a sala, engolindo tudo em um turbilhão de confusão. Marcos caiu de joelhos, tossindo. Como ela podia dizer isso? A mulher que ele amava, a mulher que jurava seguir a fé. Você está com eles? Sua voz saiu como um sussurro rasgado. Não pode ser verdade. Eu não tinha escolha. Eles têm algo que me envolve. A voz dela falhava, e o homem ao lado dela apertou seu braço com força. Chega de conversa fiada. Ele rosnou, interrompendo Sandra. Se você não se mover agora, estará no fundo da lista. A revelação como um soco no estômago. Marcos se sentiu perdido. O que havia acontecido com Sandra? O amor deles havia se transformado em uma armadilha mortal. O que ele realmente sabia dela? Cuidado, Marcos! A jovem gritou, puxando-o novamente. Não a deixe capturá-lo! Mas algo mudou no olhar de Sandra. Um relance de pânico. Uma fraqueza. Em um movimento rápido, ela se desvencilhou do homem e correu em direção a Marcos, jogando-se em seus braços. O instante foi ameaçador, o tempo suspendido no ar. Eu ainda sou sua, ela afirmou, lágrimas nos olhos. Mas preciso de ajuda para sair. Naquele momento, o mundo ao redor desmoronou. Ela não era mais a mulher devota que ele tinha conhecido, mas também não era uma traidora. A dúvida tornava-se um monstro em seu peito. Era uma verdadeira batalha entre o amor e a desconfiança. O medo pulsava como um tambor que não parava. E antes que pudesse responder, o homem tomou atitude. Ele gritou ordens para os outros. E a porta da sala se estourou com a chegada de mais homens mascarados. A sala rapidamente se transformou em um campo de combate, com gritos de ordem e tiros disparados. O caos novamente reinou. Marcos sentiu uma onda de adrenalina. Sabia que tinham que fugir, mas as palavras de Sandra ainda pairavam no ar. O que ela realmente era,
E a revelação que ela trazia, combinada com a presença imponente do homem ao seu lado, mudava tudo. "Vá!" Senhora Lourdes gritou, enquanto a fumaça envolvia a sala. Agora, sem saber se poderia confiar nela, Marcos decidiu agir. Ele puxou Sandra pela mão e correu em direção a uma saída. Mas a imagem dela o atormentava. A mulher que prometeu devoção estava agora envolta em mentiras. O que mais ele não sabia? A corrida se transformou em um momento congelado no tempo. Entre as explosões e os gritos, Marcos percebeu que não apenas a sala estava ruindo. Seus conceitos de amor e confiança estavam se despedaçando. Enquanto eles se afastavam da cena caótica, uma pergunta queimava em sua mente. Até onde ele iria para salvar a mulher que amava? Ou melhor, a mulher que ele achava que conhecia. O futuro era um mistério que se aproximava, escuro e impenetrável. A verdade, coberta por mentiras, poderia se transformar em armadilha mortal, e ele estava prestes a descobrir, talvez tarde demais, se o que havia entre eles era realmente amor ou apenas um desvio perigoso em uma estrada que nunca deveria ter sido percorrida. Marcos ficou paralisado. O caos ao redor dele tornava tudo ainda mais real, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele se lembrava da ligeireza do sorriso de Sandra, agora obscurecido pela sombra das verdades não ditas. As palavras do homem ameaçador ecoavam na sua mente como um eco sinistro. O barulho do disparo ainda reverberava, e as sirenes do lado de fora pareciam se juntar a um coro de angústia. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão pareceu cortar o ar, e uma cortina de fumaça invadiu a sala, engolindo tudo em um turbilhão de confusão. Marcos caiu de joelhos, tossindo, a visão embaçada, o coração disparado. Ele ouviu gritos, gente correndo, e uma sensação de desespero tomou conta. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, alguém agarrou seu braço e o puxou para o lado. Era a jovem que estava com Dona Lourdes, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Eles estão vindo! Temos que sair agora!" A urgência na voz dela fez seu coração acelerar ainda mais. Mas antes que Marcos pudesse responder, uma sombra se ergueu detrás dele. Ele virou-se e, para seu absoluto horror, era Sandra. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem alto, com um olhar frio e calculista, o mesmo que ele tinha visto antes, o que parecia ser uma ameaça. A expressão de Sandra estava entre a súplica e a determinação. "Você não entende, Marcos!" gritou Sandra, tentando vencer o caos ao seu redor. "A única maneira de sairmos disso é nos unindo a eles." O choque fez o coração de Marcos parar. Como assim? Como ela podia dizer isso? A mulher que ele amava, a mulher que jurava seguir a fé. "Você está com eles?" Sua voz saiu como um sussurro rasgado. "Não pode ser verdade. Eu não tinha escolha. Eles têm algo que me envolve." A voz dela falhava, e o homem ao lado dela apertou seu braço com força. "Chega de conversa fiada!" ele rosnou, interrompendo Sandra. "Se você não se mover agora, estará no fundo da lista." A revelação como um soco no estômago. Marcos se sentiu perdido. O que havia acontecido com Sandra? O amor deles havia se transformado em uma armadilha mortal. O que ele realmente sabia dela? "Cuidado, Marcos!" a jovem gritou, puxando-o novamente. "Não a deixe capturá-lo!" Mas algo mudou no olhar de Sandra. Um relance de pânico, uma fraqueza. Em um movimento rápido, ela se desvencilhou do homem e correu em direção a Marcos, jogando-se em seus braços. O instante foi ameaçador.
o tempo suspendido no ar. Eu ainda sou sua, ela afirmou, lágrimas nos olhos. Mas preciso de ajuda para sair. Naquele momento, o mundo ao redor desmoronou. Ela não era mais a mulher devota que ele tinha conhecido, mas também não era uma traidora. A dúvida tornava-se um monstro em seu peito. O medo pulsava como um tambor que não parava. E antes que pudesse responder, o homem tomou atitude. Ele gritou ordens para os outros, e a porta da sala se estourou com a chegada de mais homens mascarados. A sala rapidamente se transformou em um campo de combate, com gritos de ordem e tiros disparados. O caos novamente reinou. Marcos sentiu uma onda de adrenalina. Sabia que tinham que fugir, mas as palavras de Sandra ainda pairavam no ar. O que ela realmente era? E a revelação que ela trazia, combinada com a presença imponente do homem ao seu lado, mudava tudo. "Vá!" Senhora Lourdes gritou, enquanto a fumaça envolvia a sala. Agora, sem saber se poderia confiar nela, Marcos decidiu agir. Ele puxou Sandra pela mão e correu em direção a uma saída. Mas a imagem dela o atormentava. A mulher que prometeu devoção estava agora envolta em mentiras. O que mais ele não sabia? A corrida se transformou em um momento congelado no tempo. Entre as explosões e os gritos, Marcos percebeu que não apenas a sala estava ruindo. Seus conceitos de amor e confiança estavam se despedaçando. Enquanto eles se afastavam da cena caótica, uma pergunta queimava em sua mente. Até onde ele iria para salvar a mulher que amava? Ou melhor, a mulher que ele achava que conhecia. Então, em meio ao fogaréu, ele escutou um estrondo. Era como se algo colossal estivesse desmoronando. A parte de trás da sala, onde os outros homens haviam entrado, explodiu em uma fumaça escura. O chão também tremeu sob seus pés, e Marcos sentiu a terra desmoronar ao redor dele. Em segundos, um dos mascarados do corredor atirou um projétil em direção a eles. O que se seguiu foi um grito que cortou o ar, um eco que congelou a sala. Marcos virou-se, paralisado, enquanto o homem que estava com Sandra despencava no chão, uma poça de sangue se espalhando rapidamente ao seu redor. E assim que tudo começou a se silenciar, a verdade mais devastadora foi revelada. Sandra não estava apenas envolvida. Ela havia tramado tudo. O homem caído não era um simples capanga. Ele era um informante, alguém que ela havia usado para seu próprio ganho. O olhar de Sandra se transformou em uma máscara de desespero quando percebeu o que tinha acontecido. Ela não tinha apenas se deixado levar, mas também havia sido a mente mestra por trás do plano, manipulando tudo. "Marcos, eu..." começou Sandra, mas a dor que havia em sua expressão era parecida com a de alguém que acabara de se ver em um espelho quebrado. Mas antes que ela terminasse, a porta se abriu novamente, desta vez Revel. O que ele deveria fazer agora? Estava vendo a mulher que amava, mas também a mulher que havia se tornado uma estranha. E mesmo que ele quisesse acreditar que ainda existia amor ali, as evidências tornavam tudo confuso, deixando uma única questão na sua mente. Quem era realmente Sandra? E o que mais ele não sabia sobre ela? Marcos ficou paralisado. O que ele acabara de ouvir era devastador. O olhar de Sandra, agora carregado de desespero, misturava-se com as vozes dos policiais à sua volta. Ele não queria acreditar no que existia entre eles, mas as peças se encaixavam de forma chocante.
A verdade se despedaçava e ele se viu como de uma explosão ensurdecedora. Eu jurei que você não me ia descobrir assim, Sandra exclamou, lágrimas rolando pelo rosto. O desespero dela era palpável, mas era a própria resposta que o deixava sem ar. Mas a tensão explodiu novamente. Um dos homens mascarados que haviam entrado se moveu, interrompendo o momento. Podemos resolver isso de maneira simples, ou mais violenta. Ele sorriu, um sorriso cruel, como se estivesse se divertindo com o caos. Ao mesmo tempo, o barulho da sirene aumentava lá fora, misturando-se com os gritos e a confusão. Marcos sentiu que a sala inteira girava. O homem que caíra, ainda sangrando, agora parecia um empecilho. Ele se virou para os policiais com uma expressão desenfreada. Eles estão todos envolvidos, gritou, e seu reconhecimento soou como um alarme. Estão aqui todos! Isso é uma armadilha! As palavras o fizeram tremer. Ele não sabia se o cara estava falando com ele ou tentando desviar a atenção. O olhar de Sandra se tornou uma mistura de medo e raiva. Você nunca deveria ter vindo aqui, Marcos. A voz dela se elevou. Eles não vão deixar você sair em paz. Marcos hesitou. Não sabia se estava fugindo da verdade ou da pessoa que amava. O que mais ela havia escondido? O tempo parecia ter se distorcido. As sirenes cada vez mais perto. Então, uma explosão aconteceu da porta traseira. Um estrondo que ecoou e sacudiu o chão sob seus pés. Era um retorno aos seus sentidos. Mais homens armados irromperam, mas não eram como os anteriores. As calças e as jaquetas de camuflagem eram uma indicação de que haviam chegado reforços e não eram ali para ajudar. E antes que pudesse processar, uma sombra se movia rápida em direção a ele. Era uma mulher, mas não era Sandra. Era outra conhecida que estava em seu círculo. Uma entre as que ele achou que era só uma sombra distante. Era a namorada de Zé, Fabiola. Marcos! Você precisa sair! Ela gritou, gesticulando freneticamente. Eles estão atrás de você e da Sandra. Você tem que confiar em mim. A revelação a golpeou como um soco no estômago. Fabiola havia estado mais perto do que ele pensava, sempre tendo um contato com aquele outro lado. E o que isso significava? A voz de Sandra, que o chamou para se unir a eles, começava a fazer sentido. Ele viu Fabiola jogando algo em sua direção. Um pequeno dispositivo, um rastreador. Isso é para você, disse ela, com os olhos fixos nos dele. Use isso para me encontrar. Você precisa sair antes que tudo isso exploda. Ninguém está salvo aqui. Marcos hesitou. Um turbilhão de emoções o invadia. Mas a urgência no olhar dela não deixava espaço para dúvidas. Ele olhou uma última vez para Sandra, que permanecia paralisada, as lágrimas ainda escorrendo. O que você fez, Sandra? A voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro. E então, ao tocar no dispositivo, uma explosão como um raio cortou a sala. O eco reverberava e todos estavam de pé, paralisados, com a incerteza pairando no ar. Marcos sentiu a energia ao redor deles se distorcer, como se a vida estivesse sendo suprimida. Era como se tudo estivesse prestes a se apagar. No silêncio que se seguiu, o que Marcos mais temia começou a emergir. Com o caos em torno de si, uma sombra se aproximou dele. Eram os homens mascarados, agora se juntando àquele reflexo do que ele sempre soube.
incluindo os rostos familiares que não desejou reconhecer. Pegue-o! Gritou um dos homens, e em milissegundos as ações se apressaram. Marcos se viu cercado, mas uma nova pergunta surgiu na mente dele, molhada com a dúvida. Tudo isso fazia parte de um plano maior? E Sandra era uma traidora ou uma vítima? Sandra! Gritou, em um último apelo buscando uma resposta. Mas a resposta já escorregava entre os dedos, e a única certeza que sobrou foi a confusão, escura como uma tempestade à espreita. Em meio ao caos, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, Marcos percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo o que ele conhecia. E agora, tudo o que ele tinha era um dispositivo que poderia ajudar, mas que talvez o levasse para um abismo ainda mais profundo. E acima de tudo, ele precisava descobrir até onde você iria por amor. Marcos estava cercado. O caos rugia à sua volta, gritos e explosões ecoando, como se o mundo estivesse se despedaçando. Ele olhou para Sandra, que ainda estava em seus braços, seu rosto um misto de desespero e determinação. A sala tinha se transformado em um campo de batalha, e o tempo parecia estar escorrendo entre os dedos. Sandra, o que você fez? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e tristeza. Você realmente se envolveu com eles? Eu não quis que fosse assim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Mas a verdade estava ali, nua e crua. Os homens mascarados se moviam em direção a eles, rápidos como sombras. Marcos sentiu seu coração disparar. Era uma luta pela vida. Ele precisava fazer algo, e rápido. A decisão o consumia. O amor que sentia por Sandra agora se misturava com a traição que a envolvia. O que ele deveria fazer? Em um impulso, ele puxou Sandra mais perto, tentando protegê-la. Mas no fundo sabia, não poderia confiar nela. Era hora de agir. Fabiola! Gritou, chamando a jovem que havia lhe dado o dispositivo. Precisamos sair daqui! Ela apareceu ao seu lado, o olhar sério. A saída dos fundos é nossa única chance! Gritou Fabiola, estendendo a mão. Com um aceno nervoso, Marcos seguiu, puxando Sandra, que hesitava. Não! Você não me deixou! Ela protestou. É agora ou nunca! A voz dele soou mais firme do que se sentia. Ele não poderia ficar ali. A escolha tinha que ser feita. No caminho, os homens armados gritavam ordens desenfreadas atrás deles. O som do barulho cortava o ar. A sirene se aproximando como um sininho distante, ecoando em seu peito. A fuga era um turbilhão. A adrenalina pulsava em suas veias. Fabiola liderava o caminho, e ao girar em direção à saída dos fundos, Marcos sentiu a tremeria de suas mãos. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa. No espaço apertado, os sons da batalha pareciam se calar, e por um momento, Marcos se sentiu em paz ao lado de Fabiola e Sandra. Mas foram segundos. Ao abrir a porta dos fundos, a luz do dia o cegou. Corre! Fabiola gritou, puxando para fora. Debruçado no sol, Marcos se virou para olhar por cima do ombro. O caos ainda estava lá, mas a verdade agora estava clara. O amor dele por Sandra foi construído em base de mentiras. As promessas foram para a água, e isso era um preço que ele não estava disposto a pagar. Não olhe! Fabiola gritou, mas ele teve que fazer isso. E quando seus olhos cruzaram novamente com os de Sandra,
Uma sensação de perda o atingiu. Eu nunca quis isso! Ela gritou. Ele hesitou, preso entre amar e odiar. A escolha foi sua, Sandra! Respondeu sua voz fria como aço. Eu espero que você encontre a luz que está procurando. À medida que se afastava, o peso no peito de Marcos começava a adquirir um novo significado. Cada passo longe dela era como tirar um pedaço de si mesmo. E ao olhar para Fabiola, percebeu que tinha alguém ali que se importava. A vida havia mudado rapidamente. O que um dia foi amor, agora era um eco distante. Ao alcançar a segurança, a certeza o consumia. A batalha ainda estava longe de acabar. O que viria a seguir? Uma nova jornada estava à frente, onde a vida que conhecia se esvaecia como fumaça, e um novo caminho se abria no horizonte. É a chance de reconstruir, de se redescobrir, mas a pergunta seguia ali como uma sombra. Quem realmente era Sandra? Marcos inspirou fundo, a brisa batendo em seu rosto, uma sensação de liberdade misturada ao medo do desconhecido. O próximo passo não seria fácil, mas ele estava pronto para enfrentá-lo, pois a luta pela verdade e a busca pela própria identidade acabara de começar. Ei, antes de sairmos deste turbilhão, preciso que você faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal. Garanta que não vai perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Me diga nos comentários seu pensamento sobre esse desfecho. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.